Vamos agora para Summertime Render, um anime que, cara, ele deveria ser colocado no micro-ondas junto com uma banana pra ver se volta no tempo e faz melhor, porque... Jovens otakus atuais não vão entender essa referência. Ah, é verdade, o pessoal não conhece Steins Gate. Inclusive, se você gostou de Summertime por algum motivo e gosta de animes de viagem no tempo, faça um favor pra você mesmo e veja Steins Gate. Mas falando sobre Summertime, a gente tem o Shinpei, que ele é um jovem garoto que, pela sinopse diz que ele é extremamente inteligente, frio e calculista. Frio e flamenguista, no caso. E ele volta pra ilha que ele foi criado pela sua meia família, vamos dizer assim, porque os seus pais acabaram morrendo. E quando ele volta lá, ele descobre que tem um rolê muito errado acontecendo, porque existem sombras nessa ilha que elas copiam pessoas, e ele descobre que ele tem o poder de viajar no tempo, porque uma dessas sombras mata ele, e ele começa a entender que tem um monte de treta muito louca com esse negócio de sombra. Inclusive, a minha irmã dele, amiga de infância, acabou virando uma dessas sombras, né, o Shio. E aí a história vai se desenvolvendo para ele tentar resolver esse conflito das sombras que estão nessa ilha e resolver esse BO, enquanto ele consegue fazer essa viagem no tempo quando ele é morto, né? Tipo, o Subaru da vida, essas referências aí dos otaku mais modernos que vai saber entender porque eles não viram Steins Gate. É muito triste. E não funcionou. Assim, já vamos pegar uma coisa. Se você tá começando a ver anime recentemente, ou tá começando a ver mais séries, coisas recentemente, você pode até pensar, pô, isso aqui é muito evolucionário. Na real, Summertime é os conceitos de Higurashi no Nakoroni, tem muito conceito de Higurashi aqui, com a execução de ReZero. Quando você olha, inclusive, que o material começou a ser publicado em 2017, pensa que ReZero saiu em 2016, faz sentido essas inspirações. Algumas cópias muito piores, inclusive, mas... isso não é um problema. Porque ele poderia fazer muito com o que ele tem. Ele tem 25 episódios, ele tem uma staff muito boa em cima dele, principalmente em relação à direção e à trilha sonora, é maravilhoso. Só que este anime cai num problema de potencial desperdiçado tremendo. Porque ele quebra tanta regra e não consegue cumprir por cima. Por exemplo, ele não precisava resolver já entregar os plots da sombra de cara. Ele podia guardar a ideia, principalmente um anime de mistério, que foi, inclusive, como eu fui atrás desse anime, é que ele mature isso e saia da questão assustadora e vá pra questão de dedução e resolva. E quando for resolver todo o plot, fazer e amarrar as coisas e trazer algum sentido. Fazer foreshadow, olha só. Este anime não faz nada disso. Ele te entrega tudo no episódio seguinte, se não no mesmo episódio. Sim. Isso não seria um problema se já que Summertime quer tanto se focar em questão de plot point e ele só te taca plot, sabe? Acontece isso, mas vai aquilo, e é tanta coisa acontecendo que não dá. Não dá pra você parar e raciocinar, é muito intenso. O problema é que aí a gente entra em outras relações de problemas de Summertime. Todos os personagens de Summertime são péssimos. Já adianto. Ah, não, mas esse aqui é um pouco mais. Não, é péssimo. Eles têm uma química muito ruim, muito batida, eles têm momentos muito prontos, alguns nem tem motivo pra existir ali. Tem um amigo do Shinpei, que é o Soul, cara, ele não tem motivo pra existir. Ele só tá ali porque ele é gado, e diferente, sei lá, do Anasui de Jojo, ele não é um gado legal. Ele é extremamente insuportável e não agrega em nada numa série de mistério como essa. Tem o velho também, que eu até esqueci o nome desse velho, e não quero o nome dele, porque ele não importa, que só tá ali pra terem uma arma, porque ele também podia sair da história muito facilmente. Uhum. E isso tudo é ainda mais intensificado ainda, porque os diálogos de Summertime, cara, eu tenho certeza, se eu pegar uma IA, jogar um monte de Battle Shonen e me pedir pra ele escrever um roteiro, sai os diálogos de Summertime. Os diálogos são muito prontos, muito genéricos, que não agregam em porra nenhuma e não me apresentem nada a nenhum personagem. É horroroso. Eu tenho certeza que o Hiroshi Seko só pegou Ctrl-C e Ctrl-V do mangá, cara. Não Será? é possível.
Hiroshi Seki é um cara que escreve bem, cara. Ele tem um desenvolvimento de semântica muito boa. Quando ele quer trabalhar. Mas, você pega, por exemplo, a própria Steph, cara. Os caras tiraram leite de pedra aqui, tá? Porque o que o Watanabe tá com as costas doendo nesse anime não é brincadeira. Porque ele tancou quase que o anime inteiro. Ele é um anime... Ele é um diretor muito bom. Ele mostrou competência aqui. Ele literalmente tira contexto da onde o texto não existe. Não existe... Não existe profundidade. Não sabe? existe profundidade, exatamente. Ou é muito idiota o que o texto tá contando. Só que o cara trabalha com um engajamento de cena tão bom, mas tão bom, que uma ideia idiota você leva a sério. Ou algo que é meio abrupto é colocado de uma forma tão bem feita e tão impactante que você compra a ideia. Ele faz isso porque ele é muito bom de tempo. Ele é muito bom em timar cena, ele é muito bom de fazer transições, ele é muito bom de fazer impacto, ele sabe mandar diretor de áudio trabalhar, ele trabalha pro bem dele, sabe? Ele consegue puxar as coisas pra ele e condensar as cenas da melhor forma de visualizar aquilo. O texto é ridículo, mas ele consegue dar uma virada de curvinha ali pra jogar uma perspectiva que pra ele vai fazer sentido. E é a melhor perspectiva pra cena, porque se fosse respeitar o roteiro, você tava batendo a cabeça na parede. Inclusive, ele manda o roteiro se ferrar várias vezes. Muitas vezes ele manda o roteiro a merda e ele faz a cena pela perspectiva dele, que fazia muito mais sentido do que o texto tava fazendo. O Watanabe, inclusive, tem ótimos exemplos no último episódio, como ele é muito refém desse roteiro também, cara, porque... Tem momentos que fala, cara, essa cena é horrorosa, ela é cringe. E ele está trabalhando pior a isso, porque ele está trabalhando bem pra um cacete aqui. Ele traz uns enquadramentos, uns momentos de sombreamento e coloração muito bons. Mas, cara, é um roteiro tão ruim. E, tipo, Summertime desperdiça tanta oportunidade, mas tanta oportunidade de ser algo mais interessante, que chega num momento onde ele só tá querendo te engajar e ele não tem mais o que te engajar. A segunda metade da série, depois do episódio 15, você se pergunta, tá, agora é o confronto final, né? E eles enrolam 10 episódios com o confronto final. É extremamente cansativo até o final de Summertime. Não dá. Cara, eu vou fazer um pequeno compilado de tópicos que Summertime se perdeu porque ele não sabe fazer. Ele não sabe fazer dinâmica de personagem. Os personagens são extremamente genéricos, superficiais. Os problemas e dramas adolescentes acontecendo aqui até poderiam fazer sentido pensando no contexto real da cidade, do momento que eles estão vivendo. Mas pela perspectiva da obra e como o roteiro monta, é péssimo. Você tem âmbito de mistério, é extremamente linear e tão obtuso como ele vai montando as próprias regras, que chega um momento que a regra sou eu e foda-se. Inclusive, eu sou o Summertime Render. Eu sou o Summertime Render, sabe? O Summertime Render é os amigos que fizemos no caminho. Ele começa a fazer umas coisas dessas, você fala, ok, eu não vou pensar sobre a regra, porque a regra você vai me dar. Inclusive, Deus Ex Machina pra tudo quanto é lado, porque quando você tem uma história de mistério e você tem personagens ultra poderosos, ultra overpowers, você destrói o mistério. Porque, beleza, numa história de mistério, eu preciso matar o monstro. Pra matar o monstro, eu preciso de fogo. Pra fazer fogo, eu preciso de isqueiro e um aerosol, um spray. Ok, eu vou passo a passo pegando o isqueiro, pegando o aerosol e fazendo lança-chamas no momento certo que ele vem atacar. Ok, em Summertime, preciso soltar fogo pra matar o bichão. Toma, Hadouken de fogo. Do nada. E de repente, olha, eu tinha desodorante e os fósforos que no cu. Não, às vezes nem é isso. Isso quando é um humano resolvendo o problema. Quando é alguma sombra que tem poderes estupidamente quebrados, ele literalmente toma um Hadouken de fogo aí e eu resolvi o problema. Então tem coisas que não fazem sentido. Outro problema Puta, cara, andamento do plot da história, do conflito central da história. Ele não sabe fazer. Que nem o Rafa falou, ele fez 10 episódios rodando atrás do próprio rabo. Ele não sabia como desenvolver a reta final da história. Tem um momento que é, pra mim, o momento ápice de Summertime, poderia ter acabado ali, que é um conflito na escola.
Aquilo foi tão bom, mas tão bom, que fosse dali pra reta final, ou dali pro chefão final, seria ótimo. Eu até daria mais pontos pra Summertime. Mas ele ficou rodando peronaria por tanto tempo que ficou desgastado. Ele começou a desgastar com relação de personagem que já não tava muito bem. E ele começou a reinterpretar relação de personagem que já tava estabelecido. Não precisava fazer mais. Você já tinha entendido a situação. E ele começa e vai. Outra coisa, ele é extremamente capcioso em querer ficar fazendo amorzinho, romance. Cara, não cabe. Não cabe aqui. Não cabe. Não cabe. E tem um outro problema maior. Porque, vamos lá, eu quero voltar naquela comparação que eu fiz, que ele é o conceito de Higurashi com execução de ReZero. Por quê? Ele é muito o conceito de Higurashi nessa questão de viagem no tempo e em algumas relações da vila, do grupo de personagens e até do teor sobrenatural dali. Só que em Higurashi, principalmente na visual novel, mas o anime também tem, é que eu pelo menos sei quem eles são. Eu sei quem é o Kate, eu sei quem é a Arena, eu sei quem é a Satoko. Então, por mais que no anime esteja sendo muito mal representado, eu pelo menos tenho uma noção de quem eles são. Os personagens de Summertime, todos eles são genéricos. Eles só vivem pra, oh meu Deus, tem uma sombra do meu lado, ou, oh meu Deus, tenho... tem uma relação de romance aqui. Isso, inclusive, eu quero puxar, que pra mim é o pior personagem de Summertime. O Shinpei. Porque eu tava até analisando uns textos depois que eu terminei Summertime, e eu parei pra pensar, cara, eu não conheço o Shinpei. O Shinpei, ele só é definido como um personagem que é inteligente, que analisa as coisas. Sendo que o primeiro episódio, ele apresenta isso uma vez. Em 5 episódios, ele mais me apresenta que ele é um imbecil do que um cara inteligente. Uhum. Então o Summertime só começa a tratar o personagem que ele é o que me convém pro roteiro. Então, diferente, por exemplo, histórias que sabem fazer um personagem de viagem no tempo. ReZero, Subaru, a gente pode reclamar de muitas coisas, mas uma coisa que ele é que ele é um bom ponto de vista pra quando você vai viajar no tempo. O KB de Steins Gate, ele sabe apresentar isso. E quando precisa quebrar, ele quebra. Mas toda a reação dele faz sentido. O Shinpei é péssimo. Ele simplesmente age quando o roteiro precisa que ele haja. Porque senão, coisa que ele podia ter resolvido há muito tempo atrás, ele não resolveu porque ele não quis. Ou porque o roteiro não deixou. E não deixou porque botou um empecilho ali. É porque o roteiro falou, não, mas você tem que ir pro festival, e você tem que estar lá 5 horas, você não pode investigar ali. Ai, que triste. Exatamente. É muito ruim, é muito ruim. É por perda de... Não é nem perda de tempo, por tempo mal usado. E quando usa mal. Uhum. Tipo, é muito... Puta, cara, você matou a charada, velho. O Shinpei é um péssimo personagem porque a gente não conhece ele e não conhece ninguém. Eu ia reclamar, eu falei, pô, você falou do Soul, né, do Giorno Giovanna aqui, né, que é o mesmo dublador. Pô, eu não conheço nada dele. Eu não conheço nada da Mio. O que eu sei é que ela quer dar pro Shinpei. Eu não quero dar pro Soul. Eu não sei nada sobre ela. O único personagem que eu sei é a Rizuru porque ela é escritora. Eu sei que ela é escritora, só. Tipo, ela é escritora e ela é gostosa. É só o que eu sei dela. Exato. Isso que o anime me mostra, hein? Pô, múltiplas vezes. Então, assim, cara, você tem... Você não sabe. Você não sabe quem é, você não sabe o que é, você não sabe pra que é. A construção de personagem aqui em Summertime é muito fraco, cara. Muito e não fraca. só personagem, cara, momento. É aí que eu puxo a execução de ReZero. Episódio 15 sendo um ápice. Episódio 18 sendo usado pra draminha de personagem. E eu não preciso nem dizer a diferença de ReZero pra cá, né? Não preciso. Uhum. Com direito a eu amo tal pessoa, eu amo Shio. Ficou zoando essa merda. Teve Eu Amo Emília aqui, rapaz, teve. E é foda, cara, porque você começa a fazer uma checklist meio grande e Summertime não é uma obra ruim. Não é um anime ruim. O problema é que ele tem muito problema. Ele não é muito ruim por causa pela produção. A produção salva muito esse anime.
Mas o roteiro dele é ruim. Se não fosse aí o Watanabe, irmão, aí eu acho... Eu acho que o negócio tava pior. Não tinha passado de ano, cara, porque realmente a ideia é estupidamente simplória, é estupidamente linear. Ou melhor, as ideias não. O desenvolvimento delas. Porque as ideias estão ali. As ideias existem, as premissas são interessantes. Inicialmente, inclusive, Summertime, ele tava se mantendo bem. Obviamente, ela tava tropeçando nas pernas quanto a âmbito de elaboração de personagem, mas pelo menos o plot da história tava andando. Os conflitos, inclusive, o próprio foreshadowings das sombras, vamos dizer assim, funcionavam inicialmente. Os planos das sombras, as regras que eles estavam concebendo, porra, era super interessante. Inclusive, quando era a sombra, o ponto de vista delas, fazia muito mais sentido porque eles estavam levando a sério, enquanto todos os adolescentes desse cast de personagens só estavam tipo, foda-se, sabe? Tweetando no Instagram. A única coisa que eles estavam fazendo. Pois inclusive, sei lá, você tem, por exemplo, o miolo do 10 ao 15 é uma prova do que eu queria que Summertime fosse o tempo todo, que se é pra ser só plot point, vamos ser mais, sabe, não para. Momentos, intensidade, direção, coisas acontecendo pra que não tenha que puxar pra personagem ou pra world build de merda. Porque isso aí, pelo menos, compete ao que o Summertime sabe fazer, que é me gerar tensão. Por mais que ele seja um roteiro de merda, eu devo admitir que eu estava instigado até lá pelo 21, 22. Depois eu falei, foda-se. Mas até ali eu tava realmente instigado e falei, pô, o que você vai fazer agora, por mais que seja idiota? Ele sabe fazer isso. Mas ele decidiu querer abraçar tudo, abraçar o Battle Shonen e falar o Summertime é a BNT que eu fiz durante o caminho. Eu falar, velho, esquece essa merda, que ruim. É muito cringe. Então, cara, sei lá, ele se perdeu, ele simplesmente não soube o que fazer, não soube conduzir o conflito principal da história, e deu no que deu, cara. Foi uma obra que ela foi meio que se esvaindo, sabe? E ela perdeu ou melhor, ela não deu consistência ao que ela soube fazer de melhor, que são os momentos de plot point, os momentos de impacto, os momentos de conflito, resolução de conflito. Beleza, a gente não vai explicar regras, a gente vai executar essas regras que a gente nem te explicou. E tirar a resolução do cu. Mas, quando ele tava fazendo isso pelo Watanabe, puta, tava da hora pra caralho. O episódio da escola, por exemplo, porra, foi um episódio fantástico, porque ele tirou o melhor dele, que é tem o momento da caverna também, que é bom. Sim, exatamente, porque você tá no ápice do perigo. No ápice da sensação de perigo, no ápice de conflitos, clímax, ele sabe fazer isso. E aí você, tipo, meio que ignora um pouco os processos que não foram feitos, porque o ápice tá da hora, então meio que você mantém o coração. E se Summertime quer te manter pelo coração, nisso daí ele acerta, porque ele tem produção pra fazer isso. Ele não tem roteiro pra fazer isso, mas produção tem. De fato. Inclusive, até dá destaque na limite de dublagem, cara, porque... Não dublagem em português porque eu não vi, mas as vozes em Summertime são muito boas. O Hanai faz puta de um trabalho como o Shinpei. E olha que é um personagem muito merda. Mas você tem, por exemplo, a Yoko Hisaka, que faz a Hizuru, manda muito bem. O Shide, inclusive foi um negócio que eu fiquei muito puto no anime. Porque o dublador é muito bom. Só que ele é tratado como um grande mistério, um grande figurante. Só que aí fica essa situação, pô, o único figurante é que tem um dublador bom. Quem será que é o Shide, minha gente? É tipo se você, sei lá, vai fazer uma série de mistério e o assassino dos figurantes. Quem é? José da Esquina, Maria da Costura ou Samuel Jackson? Quem será? Pô, cara. Os caras nem tentam esconder, bicho. Mas mérito que o dublador é ótimo. Não, de fato, de fato. Mas é literalmente isso, cara. É fantástico. É triste, cara. É triste saber que Summertime ele tinha um potencial muito legal. Ele é uma obra que inicialmente tinha o seu carisma, ele tinha as suas qualidades, mas foi se esvaindo.
literalmente foi se esvaindo, cara. E no final disso tudo, cara, putz, nota. 6 é muito legal com ele, hein? Dar 6 é muito legal. Cara, eu vou ser sincero, eu acho que o 5 já é legal, porque o roteiro é muito ruim. A Velho. produção ajuda bastante. Eu realmente queria dar muito valor pra essa produção aqui, que foi tinindo. Mas o roteiro é muito ruim, não passa de 5. Pois é, cara. Eu tava falando, pô, eu tava pensando que 6 é muito legal. Não dá pra ser muito legal com o Summertime. Ele não foi muito legal com a gente na segunda metade, inclusive, né? Não, nem um pouco. Ele não foi legal com a gente. Puta que pariu. Olha, literalmente episódio sobre absolutamente nada. Vamos criar um conflito dentro da ilha que vai pegar a ilha inteira e vamos fazer um puzzle que não serviu pra porra nenhuma. Momentos de tipo, eu encontrei esse cara aqui. Ou não vamos dialogar com ele porque isso aí é cilado, você sabe disso? Eu sei. Vamos dialogar com ele. Velho, sacanagem, viu? Ele está me ligando. Mas ele é a sombra da pessoa que tá me ligando. Mas ele tá me ligando. Quê? Cara, não, tipo, a gente sabe que a sombra pode manipular, né? Então recebi uma mensagem, oi, Shinpei. Não confio no cara aí, pode ser uma sombra. Mas com certeza não é uma sombra. Nem é um pingo de desconfiança, mas vai se fuder. Cara, ele se perdeu total. E muita coisa, pelo que eu vi, era do material original, inclusive. Não era culpa da Steph, não era culpa da adaptação. A adaptação tentou. Eles tentaram muito fazer o negócio funcionar, mas vixe Maria. Até falaram aqui, ruxaram bastante material. Pô, do jeito que tá esses diálogos, que ruxe, porque pelo amor do pai. Caralho, o ruxado já tava lento? Né, o ruxado não tá acontecendo nada em alguns episódios. Jesus, cara. Então, 5 pra você, tá bom. Tá muito legal com você. Ótimo, muito bom. Fantástico.